A paz do Senhor, queridos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra muito séria, mas uma palavra que vai mudar também a nossa história e a nossa vida. O tema dessa mensagem é pandemia, momentos de reavaliar nossas prioridades. Essa pandemia, ela veio para que possamos reconsiderar, rever, reavaliar as nossas verdadeiras prioridades. E a minha palavra, ela se encontra no livro do profeta Ageu. E Ageu, ele só tem 2 capítulos. É um livro pequeno, mas de uma mensagem tremenda. Uma exortação, como se Ageu estivesse... Ele escreveu para nós também, mas é como se ele estivesse escrevendo para os nossos dias atuais. Ageu, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Essa é uma palavra de Deus para nós nesses dias. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata como o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a antiga. A glória deste tempo, a glória deste tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Nessa semana, eu estava fazendo o meu devocional. É um momento que eu tiro para falar com Deus. É um momento, como eu coloquei assim: fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa. Então é um momento que eu dedico para me falar com Deus, para me ouvir Deus falar comigo, para me colocar as minhas petições diante do Senhor, para fazer o meu momento de gratidão a Deus, ter o meu momento de gratidão a Deus. E nessa quarta-feira eu estava fazendo isso. Tirei o meu momento ali para falar com Deus e comecei a escrever, porque eu costumo escrever o que Deus fala comigo. E eu comecei a escrever, fui escrevendo, e aí eu fui lendo. Deus falou comigo em Ageu. Eu falei, eu vou ler esse livro mais detalhadamente. Eu vou ler buscando palavras de Deus para a minha vida, para o meu coração. E Deus falou comigo: esta é uma palavra que eu quero que você compartilhe com o meu povo. E aí eu escrevi para o Salmo, na mesma hora eu falei: meu bem, se você não convidou ninguém para domingo à noite, eu tenho uma palavra de Deus para trazer à igreja, para trazer as pessoas, ao povo de Deus. E ele falou: não, tudo bem então. Não é uma palavra doce, ela é amarga. Ela é uma palavra amarga, mas no final ela fica doce. E eu queria convidar vocês a fazermos uma reflexão. É momento de reavaliarmos, é momento de rever, de ponderarmos, de analisarmos. É o que o profeta Ageu
nos convida a fazer. O profeta Ageu é um dos pós-exílio, um profeta pós-exílio. O povo tinha sido conduzido ao exílio por 70 anos. E quando eles retornaram, quando 50 mil deles retornaram de volta a Jerusalém, eles voltaram com uma missão: voltem e reconstrua o templo de Jerusalém, porque o templo magnífico, dizem, reavaliando nos nossos termos econômicos hoje em dia, ele valia mais de trilhões, porque era um templo todo de ouro, e ele foi destruído, ele foi queimado. As pessoas foram levadas para o exílio. 70 anos ficaram no exílio. E Deus deu a oportunidade. Da primeira leva foram 50 mil pessoas que retornaram para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor. E eles começaram a colocar os alicerces, mas de repente começaram a desanimar, a frustrar, porque eles se sentiram frágeis, inúteis. E Ageu foi convocado a chamar o povo, a convocar, a conclamar o povo: ei, parem de olhar para suas próprias casas, parem de olhar para suas próprias causas, volte os olhos e reconstrua o templo do Senhor. E o Senhor nesta noite está nos convocando. É tempo de pararmos de olhar para as nossas causas e olharmos não por templo, porque hoje nós temos um templo magnífico e não podemos utilizar da maneira abrangente. Não é isso que Deus está falando, mas Ele está dizendo: ei, vamos reconsiderar quais são as nossas prioridades, quais são as vossas prioridades. É tempo de nós reavermos, é tempo de reconsiderarmos, de reavaliarmos quais eram as nossas prioridades. E o profeta, chamando o povo, ele diz assim, tem uma palavra aqui, o livro de Ageu, como eu disse, tem 2 capítulos apenas, mas em 2 capítulos, a palavra assim diz o Senhor aparece 24 vezes. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para nós hoje. Este livro foi escrito há 520 anos antes de Cristo, mas é como se ele tivesse saído do forno hoje. Este pão é pão quentinho. Ele está nos chamando: ei, povo brasileiro, povo goiano, povo da Catedral da Família, povo que está nos assistindo pelas redes sociais, é tempo de nós reavaliarmos a nossa vida, é tempo de reavaliarmos o nosso tempo, os nossos conceitos, as nossas crenças. É tempo de realmente reavaliarmos as nossas prioridades. Revejam como nós vivíamos antes da pandemia. É o Senhor que está dizendo aqui. Revejam como nós estávamos vivendo antes da pandemia. Estávamos desenfreados, correndo desesperadamente, querendo ganhar mais, conquistar mais, ter mais. Buscas materiais como prioridade. Não que seja errado você conquistar, você conseguir, não. Mas as prioridades, buscar o reino de Deus e a sua justiça, não era mais prioridade do povo de Deus. O Senhor está dizendo:
reveja como nós vivíamos, reveja como vocês viviam antes dessa pandemia. Corríamos loucamente, desesperadamente, não tínhamos tempo para nada, não tínhamos tempo de vir na igreja, porque agora nós estávamos muito ocupados. Ou então até o próprio compromisso com a obra de Deus estava nos impedindo de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Não estou fazendo a obra, eu estou fazendo, cumprindo os trabalhos do Senhor, eu estou ocupada. E na verdade, nós estávamos afastando do Senhor. O Senhor estava nos dizendo, construindo, às vezes nós estávamos construindo reinos próprios. Nós estávamos expandindo reinos próprios. Um dia o Senhor me falou muito sério. O ano passado, o Senhor me disse assim: vocês estavam tão acostumados a fazer coisas, a fazer eventos, já estávamos tão assim gabaritados em realizar eventos, que nem buscavam, nem procuravam saber qual era a minha vontade, qual era o meu desejo. Já estávamos acostumados a fazer e dar certo. A gente faz, essa fórmula aqui já deu certo. E o Senhor está dizendo: muda tudo, é hora de revermos. É hora de reavaliarmos as nossas crenças. O Senhor Deus, com essa pandemia, Ele está nos mostrando a podridão que a religiosidade, que os líderes religiosos, eu não estou falando somente de nós evangélicos, eu vou falar de uma maneira geral. Não estou querendo ofender religião de ninguém, é Deus. Deus na sua palavra, Ele está falando. Se você está achando que sou eu, busca lá, leia lá Ageu, profeta Ageu. O Senhor diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Reconsidere como vocês viviam antes dessa pandemia. E uma coisa muito séria, que está em Ageu 2:14, que diz assim: Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. É o que o Senhor está dizendo para nós. O que nós oferecemos era impuro. Deus expôs a nossa falsa religiosidade. Deus fez cair por terra falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos sacerdotes. Infelizmente, pessoas que se diziam representantes de Deus causaram os maiores escândalos nessa nação. É o Senhor expondo a nossa falsa religiosidade. Vejamos aí um dos maiores exemplos. João, que de Deus, tomara que ele ainda tenha essa oportunidade de ser de Deus, enganando e cometendo as maiores aberrações em nome de Deus. Vamos falar um pouquinho dos católicos, da igreja católica. Os altos índices de pedofilia da igreja, de homossexualismo dentro da igreja. E agora vamos falar um pouquinho dos evangélicos. Porque num dia que eu estava assistindo a televisão, uma reportagem falando sobre as podridões dos falsos líderes religiosos, no mesmo noticiário que trazia o João de Deus mostrando as suas aberrações, trazia um pastor também,
pastor evangélico, mostrando a sua imoralidade. Um pastor que tem carisma, mas faltava caráter. Vemos aí Deus derrubando por terra a idolatria do nosso povo brasileiro, a feitiçaria, a imundícia, a imoralidade. Veja aí, romeiros de todo mundo vinham fazer caminhadas para a Trindade. Vejam aí o escândalo, a corrupção relacionado à Basília de Trindade. Não é somente lá. Eu só vou pegar pequenos exemplos, tá, gente? Infelizmente, Deus está expondo, Deus está espremendo o carnegão, a imundícia, para que nós ainda tenhamos tempo de nos arrependermos, porque nos afastamos de Deus, deixamos de cumprir o propósito, o plano que Deus projetou para as nossas vidas. Virou uma máfia. Tem pessoas que abrem templo porque não tem um outro trabalho, não tem um outro emprego, então vou ganhar a vida sendo pastor. Aqui a gente não ganha a vida, aqui a gente dá a vida. É diferente. Falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, gente falando em nome de Deus, coisa que Deus não falou nada, não autorizou que falasse, usando o nome de Deus, usurpando o nome de Deus. Um povo que não quer buscar Deus e terceiriza a intimidade com Deus, e terceiriza para qualquer um. Gente que não tem compromisso com Deus, gente que não tem compromisso com liderança, gente que sai daqui para acolá, não tem compromisso com ninguém, usa o nome de Deus, mentiras, enganos, falsidades, gente que vende água, gente que vende rosa, gente que vende cruz, gente que vende um monte de coisa, mas um povo fraco, frágil, um povo raso, que não se aprofunda em Deus, que não busca a rever o que o outro fala, vai comendo tudo que é oferecido. Peneira, querido, peneira. Busca na palavra, saber se aquela palavra confirma, se vem de Deus mesmo. Não, vai engolindo que nem porcos, bolotas, lavagens. É vergonhoso, eu tenho vergonha, eu não estou aqui expondo expondo a nossa denominação, as falcatruas, aquelas coisas, aquelas convenções que de Deus não tinha nada. Era 50 políticos falando e nada, nenhuma palavra, nenhum projeto de expansão de reino de Deus. Nojo. É tempo de revermos, irmãos. É tempo de rever. Deus está mexendo com a nossa estrutura, Deus está mexendo com a nossa fé, Deus está mexendo. Vamos ver se realmente fica de pé, vamos ver se realmente continua, vamos ver se persevera, ou qualquer ventinho está te derrubando. A vara de Deus está caindo, sim, a vara de Deus está castigando, sim, mas não como alguém que quer apenas castigo, mas é uma disciplina de Deus nos chamando a nos aproximarmos
Não dá para a gente ficar aí curtindo e valorizando as nossas causas, as nossas casas, e esquecendo de priorizar o reino de Deus. Estamos aí construindo para quê? Para deixar para o anticristo? Bens, mais bens, mais bens. Não sei se isso procede, isso é fake. Uma filha de um dono de um banco dizer que o pai dela morreu com algo que é de graça, faltando algo que era de graça, que era o ar. Como o oxigênio, como hoje a importância que nós damos para o oxigênio, para o ar, ele é de graça. E está faltando. Muitas pessoas estão morrendo agora por falta de oxigênio. Mas o que é mais sério são as mortes espirituais, pessoas que estão indo para o inferno. Isso é mais sério. Às vezes a gente questiona, nós nos entristecemos, nós nos decepcionamos quando a gente vê alguém que a gente ama, um cristão, um servo de Deus, fiel, verdadeiro, partindo para o Senhor, a gente fica triste. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a morte não é o fim para o cristão, é apenas o início de uma vida eterna com Deus. E às vezes nós falamos, ministramos, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente fica aí desesperado, angustiados. É hora da gente rever a questão da morte, sim. É hora de revermos a questão da partida para o Senhor. É hora, querido, você que está me assistindo aí pela internet, reveja, se Jesus te chamar hoje, você está preparado? Você já tem seu passaporte pronto? O que é esse passaporte, pastora? É a sua fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para quê? Para que aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar com Ele. E aí às vezes nós nos perdemos, nós começamos a virar, vamos entreter o povo, E a igreja virou um circo. Não estou falando de nós aqui não, que aqui a gente pelo menos tenta, né? Ajuntamento é melhor do que avivamento. Não é o que é certo mais, é o que dá certo. Vamos fazer isso porque dá certo. Não vamos tocar muito nesse negócio não. Esse negócio de santidade não, esse negócio é retrógrado. Isso aí é pro passado. Não, vamos utilizar mais a graça de Deus. E muita gente utilizando a graça de Deus para pecar, pecados escancarados. Pecar, todo mundo peca, mas é a prática do pecado, é pecar deliberadamente. Peca hoje, pede perdão, peca amanhã, pede perdão, peca depois. É anulando a graça de Deus, é anulando, é pisando no sangue de Cristo. Vamos entreter o povo, vamos falar coisas doces. Eu não estou aqui para entreter vocês, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu estou aqui convocando vocês, conserta, para nós irmos morar no céu com o Senhor. Essa vida aqui, é passageira, qualquer hora, qualquer um de nós vamos. Essa pandemia veio para nos mostrar a nossa fragilidade. Veio para nos mostrar que não é criança, jovem, velho, rico, pobre, não tem classe social. É tempo de revermos. O Senhor está dizendo, nos convocando, aqueles que escutarem a voz do Senhor para esse tempo,
Deus tem uns remanescentes. Os remanescentes é aqueles que continuam firmes, a despeito das lutas, a despeito da tempestade, eles continuam firmes. Vai passar, o Senhor está conosco, o Senhor nos dá a vitória. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu falava coisas, eu escrevia para alguém, mas aquilo não fazia sentido para mim. Tem mais de uma semana que Deus tem falado comigo muito, muito claramente. Tem nos mostrado a valorizarmos o grande amor de Cristo por nós, a voltarmos, a ouvirmos a voz do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não dá mais tempo da gente ficar brincando de ser crente, não dá mais tempo. E não sejamos egoístas. Não, eu vou para o céu, o outro que se dane. Não, é me preocupar com o outro que também está caminhando a passos largos para o inferno. E o que você tem feito? Você tem falado do amor de Cristo, que salva, o amor de Cristo, que liberta, que ainda faz milagres, mas que leva para a eternidade também. Tem promessa de Deus. Eu convoquei vocês para revermos revermos as nossas crenças, revermos a nossa fé, as nossas convicções, as nossas prioridades. E agora vamos falar das coisas boas que Deus tem, para aqueles que continuarem firmes, para aqueles que ouvirem a voz do Senhor. Ele diz: porque eu estou com vocês, esta é a aliança que eu fiz com vocês, meu Espírito está entre vocês, não tenha medo. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle. Meu Deus, será que Deus não está vendo? Será que Deus não observa? Será que Deus não está vendo a condição que nós estamos passando? Ele está vendo muito bem, querido. Nós estamos apenas colhendo o que nós plantamos. Ele vem anunciando, Ele vem convocando, Ele levanta profetas verdadeiros, Ele levanta homens de Deus, e falando, o povo não quer ouvir. A vara vem, a graça cede lugar ao juízo. Mas aí ele diz, para vocês que derem ouvido, estiverem atentos, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com você. Não tenha medo. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele é o nosso penhor, Ele é a nossa garantia, que Deus estará conosco até o fim, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. O Espírito Santo está aqui para nos animar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos colocar de pé. Um dia um cai, o outro sustenta em oração, em clamor, em intercessão. E o Espírito Santo está aqui, soprando um novo fôlego de vida. É para esse tempo. Eu estava questionando a Deus, e o Senhor me disse: foi para esse tempo que eu te chamei, foi para este momento que eu te chamei. Não seja frouxa, não seja covarde, se levante, coragem, eu estou contigo. Não te cales. É tempo de nos arrependermos, Brasil, é tempo de nos arrependermos das práticas repugnantes, da idolatria, da feitiçaria,
da idolatria. Nós cristãos, nós falamos muito dos católicos, mas nós somos idólatras também. Adoramos cantores, pregadores, profetas. Ali tem uma irmã que revela. Corre para lá. Vai buscar você intimidade com Deus. Fecha no seu canto, fecha no seu quarto. Ore, dobre os seus joelhos, leia a Bíblia, coma a palavra, medita nessa palavra e coloca em prática. Porque quem coloca em prática, ouve e coloca em prática, será comparado ao homem e à mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram as enxurradas, mas a casa continua de pé. Coragem, coragem, povo de Deus. Vamos sair da nossa toca. Vamos sair da nossa caverna. Tem tempo de ficar na caverna. Tem tempo sim. Eu estive na caverna também. Mas o Senhor declara: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. E encherei esse templo da glória de Deus. Encherei esse tempo. Esse tempo. O Senhor diz que nos últimos dias derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Quem crê, levanta suas mãos aos céus e glorifica esse Deus. Plenitude do Espírito Santo, avivamento, santidade, compromisso, fidelidade a Deus, fidelidade à sua família, fidelidade ao seu cônjuge, fidelidade aos seus líderes, fidelidade ao seu pastor. O Espírito Santo de Deus vai trazer um grande avivamento para aqueles que querem, para aqueles que buscarem, para aqueles que entenderem. Esse é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo de clamar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós priorizarmos Deus, a presença dEle. E Ele diz que a glória desse tempo será maior do que a antiga. Eu quero encerrar as minhas palavras e dizer para você uma promessa de Deus, para aqueles que derem ouvidos ao Senhor, para aqueles que perseverarem, para aqueles que buscarem a Deus. Diz o Senhor aqui, Josué 1, 5 e 9. Preste atenção nessas palavras de Deus para nós hoje. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha, a sua caminhada, enquanto você viver. Pois eu estarei ao seu lado, não o abandonarei, nem o desampararei. Seja obediente aos meus mandamentos. Seja obediente aos mandamentos do Senhor, aos mandamentos de Deus. Então farei que seja próspero e bem-sucedido em todos os seus caminhos. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. É tempo de revermos. Se você ainda não conhece a Deus, é tempo de buscá-lo. Aí onde você está, a sua maneira, clame por Ele, chame por Ele, diga para Ele: Jesus, faça morada aqui, no meu coração, toma minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador, porque é o único que morreu e pode nos salvar de uma maldição, salvar da eternidade sem Ele. É o único que pode nos resgatar e salvar. Que você o convide a estar com você, a estar na sua vida. Vamos ficar de pé? Diz o Senhor para nós: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Não temas. Não tenha medo.
Eu estou indo contigo e garanto a sua vitória. Vou fazer com chover, vou fazer chover a bênção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Eu vou derramar do meu Espírito, a plenitude do meu Espírito estará sobre vocês, e vocês vão prosseguir adiante. Nós fazemos parte de um exército, nós estamos em batalha, nós estamos numa batalha, mas crendo que nesta batalha nós já somos mais do que vencedores, porque o nosso general já venceu por nós. Alguns soldados já partiram para o Senhor, outros fazem parte de outras frentes de trabalho, outros estão chegando, formando conosco pelotões. Mas independente se aqui ou ali ou lá, aonde esteja esse soldado, importante é nós expandirmos o reino de Deus. Não é o reino da catedral, não é expandir a catedral. Vamos expandir a catedral. Deus mostra pra gente, não vai expandir coisa em cima nenhuma, vai expandir o meu reino. Vamos expandir o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Na minha vida, seja feita a tua vontade. Apóstolo Paulo falou: eu estou em dúvida se eu fico ou se eu quero partir, porque morrer é lucro. Mas eu estou em dúvida. E nós possamos ter essa convicção diante da morte. Se eu te ficar aqui, amém, porque Deus tem um propósito. Mas se eu partir, eu vou estar com Ele na glória. Revermos, valorizar a nossa família, valorizarmos nosso cônjuge. Não vão deixar para mandar flores depois que morrer, não, tá, gente? Por favor, não me elogiem se eu morrer, porque eu creio que eu vou partir em caravana. O pastor Albino falava isso, mas foi sozinho. Eu não sei se vou em caravana, eu prefiro ir em caravana, mas se eu for antes, por favor, não fica me elogiando lá no meu velório. Nossa, pastora Cássia, às vezes ela era brava, mas ela falava umas verdades. Eu amo tanto a pastora Cássia. Não, depois que eu morrer, não vem falar isso não. Fala agora. Se está com raiva de mim, fala agora. Hoje é tempo de nós rever também, nós passar uma régua. É tempo da gente, peraí, me perdoa, ou então eu te libero perdão. É tempo da gente rever, gente. O que é isso hoje? Não é tempo da gente ficar retendo mágoa, rancor, ódio. Não, gente, é tempo de nós perdoarmos, pedir perdão, passar uma régua, vamos junto, caminhar junto, vamos aqui. Pega aqui na minha mão, me levanta, me sustenta, eu estou caindo. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós clamamos a Ti: venha o Teu reino, venha o Teu governo, governe sobre a minha vida, governe sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida desta pessoa, governe. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Tome a nossa família, Pai querido. Nós queremos Te servir enquanto vida tivermos. Nós queremos agradar ao Senhor e rever as promessas do Senhor, estar conosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua vida.